E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero falar sobre a democracia. A democracia é uma coisa que hoje, nos dias de hoje é muito contestada, né? E tem alguma coisa de falso na democracia, porque existem os mais iguais do que outros, né? Mas isso é uma crítica antiga que, desde o início do surgimento da democracia, tem mais ou menos a mesma crítica. E nós brasileiros, eu acho que é muito democrático aqui, né? A gente não gosta de leis, não gosta de leis, porque tolhem a liberdade. A gente quer liberdade, liberdade, né? Então, quando tem qualquer lei, a gente diz ditadura, ditadura. Né? O brasileiro gosta muito de falar em ditadura. Tudo é ditadura aqui, né? Tudo é fascismo. Ditadura, ditadura. Mas, na verdade, as leis, elas são uma conquista da democracia, né? Porque, na verdade, a lei garante a todos, ou deveria garantir a todos, enquanto que na oligarquia de antigamente nem leis tinham. Tinha os que mandavam e os que obedeciam. Mais ou menos era isso. A lei é uma conquista da democracia. E veja, a lei, ela nos dá liberdade. Porque imagina eu chegar num cruzamento com centenas de carros querendo passar e cada um tem que decidir a hora de passar. Para isso tem que ter um semáforo. Daí a gente não perde tempo pensando, decidindo as coisas. As leis é para isso e para garantir os direitos de todo mundo, certo? Mas vamos fazer uma análise mais histórica, como eu costumo fazer aqui no canal, sobre a democracia. Onde que ela surgiu? Ela surgiu na Grécia, há uns 2.400 anos atrás, especificamente na cidade de Atenas, né? Porque a Grécia era mais do que Atenas. E então, em Atenas, ela surgiu muito em função de ter havido assim um crescimento econômico, entre aspas, burguês, porque Atenas era um porto, então o comércio teve uma ascensão muito grande, o comércio se criou uma classe de comerciantes ricos, e aí, quando acontece isso, esse pessoal sobrepõe a produção agrária, e aí os valores mudam, né? E então começam os valores de igualdade, de liberdade, porque o comerciante quer liberdade, ele quer liberdade. Enquanto que o mundo agrário não tem muita liberdade, o comércio precisa de liberdade. E aí todas as coisas que nos caracterizam surgiu naquele momento em Atenas, como a representação teatral, que não existia. Os povos antigos eles não conseguem entender uma coisa como representação teatral, entende? Por isso que no início o teatro aconteceu com máscaras, porque as pessoas ainda não conseguiam muito retratar um outro, né? E os índios aqui não conseguiam e não conseguem até hoje retratar um outro. Eles, quando representam alguma coisa, eles se pensam representando realmente um outro, né? Não ele mesmo, fingindo que é um outro. Ele se deixa tomar por um outro, é diferente, né? Então a representação teatral, as leis, as liberdades do cidadão, porque metade de Atenas eram escravos, certo? E como é que eles decidiam as coisas? Eles decidiam assim, em praça pública, os cidadãos, né? E quem comandava? Era um cidadão que era sorteado, então ia passando, era um rodízio, passava um, depois outro, depois outro, depois outro, né? E o Sócrates, que vivia naquele tempo, ele olhava para aquilo e dizia assim: esse negócio não vai dar certo, porque veja, o cara vem aqui, fala super bem, convence todo mundo sobre a guerra, mas ele não entende nada de guerra, ele nunca foi numa guerra, né? E aí, enquanto que tem outras cidades que são comandadas por uma oligarquia, por uma família, que vem de gerações, são guerreiros, eles têm mais noção do que é uma guerra. E eles decidem mais rápido. E nós vamos acabar nos dando mal. Ele estava se referindo principalmente a Esparta, que era a inimiga de Atenas naquele momento. Era que nem Rússia e Estados Unidos, mais ou menos, no tempo da Guerra Fria, né? E aí, e Esparta era uma oligarquia e a base dela era rural. Então veja que é sempre esses dois mundos que lutam, o mundo da burguesia contra o mundo dos ruralistas, né? E o mundo dos ruralistas é como? É uma oligarquia, são poucos que mandam, a maioria obedece, certo? E não tem liberdades. Por exemplo, será que o cidadão de Esparta tinha liberdade? Não, ele não tinha liberdade nenhuma. Esparta se dizia uma polis livre, mas em que sentido ela era livre? O sentido de não ser escravizado por outra cidade, que nem Atenas, era uma polis livre. Só que para não ser escravizado por outra cidade, o cidadão de Esparta ele vivia numa espécie de quartel, ele não podia decidir nem como ele
ia dispor as coisas dentro de casa, porque era um regime de quartel, era o custo de ser livre. Vocês me entendem? Para ser livre e não ser escravizado, eu abri a mão da minha liberdade individual, que surgiu só depois, muito depois surgiu, né? Depois da Idade Média que surgiu essa noção de liberdade individual nossa, porque nem em Atenas eles tinham muito, né? Isso é uma coisa mais dos modernos para cá. E, então por isso que a gente não entende muito bem quando eles falam liberdade, liberdade. É a liberdade, né, da polis ou do estado ou do país não ser tributário de outro, nem escravizado por outro, certo? E será que o Sócrates tinha razão na sua preocupação? Ele tinha, porque Esparta e Atenas entraram em guerra, a Guerra do Peloponeso, na qual Esparta, apesar de não ser tão poderosa quanto Atenas, derrotou Atenas e acabou com a democracia, né? E ela colocou no poder alguns inimigos do Sócrates. Olha só que interessante, porque o Sócrates, ele passou a vida chateando as pessoas assim, né? Será que pode isso? Será que não pode aquilo? E acho que tu não pode isso, pode aquilo. Você sabe como é que são os filósofos, eles irritam mesmo, né? E aí esses caras foram pro poder e disseram, vamos arrumar um processo contra esse velhote aí, né? Só que já estava velho, para ver se ele se emenda, né? E aí o Sócrates, e eles esperavam que o Sócrates dissesse, não, desculpa, eu vou mudar. Mas o Sócrates avaliou que não valia a pena, porque ele já estava com quase 70 anos e pensou, eu vou ter a pior parte da vida agora é a velhice, com dores, não sei nem quanto vou viver, e uma vida sem ser eu mesmo é indigna, então é melhor eu tomar cicuta e morrer, certo? E vocês sabem que o Sócrates, ele ouvia a voz de uma entidade desde que ele era criança. Ele dizia, na tradução ele diz o meu Deus, o meu daimon, era o meu espírito, ou a minha entidade, que é daimon quer dizer Deus ou quer dizer demônio ao mesmo tempo, porque naquele tempo Deus e demônio era a mesma coisa, era uma coisa, um espírito, uma coisa sobrenatural, certo? E esse daimon do Sócrates, ele sempre falava quando Sócrates fizesse uma coisa errada ou dissesse uma coisa errada. Aí ele falava. Inclusive entre os amigos do Sócrates, eles já sabiam, se ele ficava quietinho num canto assim, é porque ele estava lá ouvindo coisas. Depois ele vinha e falava, né? Não, não é isso, pessoal, que eu falei, é outra coisa, certo? E nesse momento que ele decidiu tomar cicuta, o daimon não falou nada. E ele disse assim, então é porque morrer pode não ser ruim, pode ser bom. Olha, eu vejo isso, pessoal, como uma esperança. Porque se o daimon do Sócrates não disse nada, é porque morrer não deve ser ruim. Foi isso que o Sócrates concluiu e ele foi serenamente em direção à morte. Inclusive ele disse, se eu depois da morte encontrar os meus ídolos, né, Homero, sei lá, os caras da antiguidade, né, vai ser maravilhoso. É melhor do que ficar aqui entre esses chatos que não entendem um filósofo. Certo? Bom, dito isso, a democracia desapareceu, porque ela era um democratismo. Atenas administrava como se fosse hoje através do Twitter, certo? Não funciona. Tem que ter os especialistas no poder, certo? Alguma coisa que saiba administrar, que seja mais agilidade. E a maioria delegue para esse pessoal o poder para eles agirem mais rapidamente, senão fica uma discussão. E aí os enroladores ganham, certo? Os que sabem falar melhor ganham, certo? E então a democracia ela só voltou depois em Roma na forma de uma res publica, uma república, que quer dizer coisa pública. Ou seja, não é minha, não é tua, não é do cara do Twitter, não é da Rede Globo, não é dos Estados Unidos, não é nem do presidente e não é nem do Congresso. Ela é uma res pública, é de tudo isso e tudo isso, todos têm o seu papel segundo determinado em lei, certo? Para quê? Para proteger justamente a democracia de que um indivíduo vá lá e arrebente com ela, né? Um cara que tem um jornal começa a falar, então, mas vocês sabem que aqui no Brasil não é bem assim. Aqui no Brasil a gente vive muito esse democratismo. Isso é muito ruim para a gente, certo? Já teve 2 impeachments, né? Um foi o do Collor e o outro foi da Dilma. Os 2 não deveriam ter acontecido, pessoal. Não deveriam. Não tinha nada de tão grave em nenhum dos 2. Essa que é a verdade. Para tirar um presidente, certo? Você sabe como que foi criada essa lei do impeachment? Ela foi criada quando
quando Getúlio Vargas tinha sido deposto, tá? Depois do Estado Novo, e ele aparecia nas pesquisas daquele tempo como virtual presidente, futuro presidente, porque o povo queria ele mesmo, certo? E essa classezinha média que vocês conhecem aqui no Brasil, que querem sempre dar golpe, eles já fizeram uma leizinha que era fácil de enquadrar o presidente da República para tirar ele. Se esse cara não comesse na mão deles, dessa elitezinha ali, vocês sabem de quem eu estou falando, iam tirar o Getúlio Vargas. Só que o Getúlio Vargas não era nem o Collor nem a Dilma. Ele era escolado. Então eles tentaram, mesmo com essa leizinha, e não conseguiram. Mas ficou a leizinha, certo? Aí depois chegou o Collor, que eu não votei nele, nem votaria, certo? Agora nem por isso eu acho que tinha que tirar o cara. Aí ele não comeu na mão desse pessoalzinho aí, inclusive o PT junto, ajudou a derrubar o Collor, certo? E depois a Dilma de novo. Isso é legal para o Brasil? É péssimo, pessoal. O presidente só pode ser tirado, assim como um deputado ou qualquer político, por coisas muito graves, né? Que, como um exemplo, é os Estados Unidos. Eles tiraram o Nixon, mas por coisas graves, porque ele estava deturpando a democracia, ele estava manipulando, ele estava justamente fazendo aquilo que não se pode fazer, que aliás essa turminha de Curitiba fez, manipulou, né? A justiça deveria, e eu ainda espero que eles paguem por isso, eu não desisti, eu espero que eles paguem por isso, porque isso aí é um crime grave que eles fizeram, atentar contra a democracia, né, engambelando, usando os próprios meios da justiça e de maneira ilegal, e desestabilizaram todo um país, porque eles foram uma das bases desse impeachment, certo? Muito bem, então Roma estabeleceu a República na forma de instituições como o Senado, os tribunos da plebe, o imperador, que eram instituições que protegiam a República contra o povo, certo? Que no fundo é isso mesmo, se deixar o povo a gente arrebenta mesmo, né? Então tem que ter a proteção. Depois, Roma foi a pique, vocês já sabem. Aí veio o feudalismo. Roma era um regime que herdou, tinha herança de Atenas, né? As leis, a iluminação, as artes de Atenas. Aí caiu, que era uma coisa da burguesia ateniense, né? E aí caiu tudo isso e se voltou de novo para um regime agrário que foi o feudalismo. Um regime agrário, voltou de novo a falta de liberdade, a gente associa aquele período à escuridão, né? Porque não tinha liberdade, voltou de novo os proprietários de terras a dominar, o rei era o maior proprietário de terra, acima do rei Deus, pátria, família, a igreja católica dando a bênção em toda essa ordem social. Alguma coisa contra essa ordem social? Nenhuma, porque quem bolou isso não fui eu nem você, foi alguém, não me pergunte quem. Então é por algum fim, é para que se fizesse a gestação do Ocidente, vocês me entendem? Para que se pegasse essa herança grega e mais a tradição judaico-cristã e juntasse, isso demorou séculos até juntar, né? E até surgir efetivamente o Ocidente depois do Renascimento, ou seja, renasceu, toda a antiguidade renasceu agora numa nova forma, numa nova república, com 3 poderes, certo? Cujo maior representante hoje, queiram vocês ou não, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior exemplo de república e ele fez a sua Constituição antes, inclusive, da Revolução Francesa, tá? E vocês tiveram um exemplo de como funciona a República estadunidense, os caras gostam de falar, né? Eu tenho uma bronca contra essa palavra, mas eu não vou falar disso hoje, tá? Então, a democracia estadunidense, ela deu uma demonstração agora na eleição do Biden, né? Pra gente olhar, pessoal, em vez de criticar. Porque, o que acontece? O Trump, junto, sim, com o Putin, eles tentaram fazer uma primavera nos Estados Unidos, certo? E conseguiram? Não conseguiram, porque lá não é República de Bananas, pessoal. O Trump teve que aceitar sua derrota, botar o rabo no meio das pernas e ver a boiada dele presas um por um. Estão na cadeia até hoje, inclusive brasileiros. Então isso é uma república, certo? Aí diz, não, quem comanda nos Estados Unidos é o Deep State, ou seja, o Estado profundo. Não é o presidente. É uma coisa embaixo do presidente. O presidente é um mero marionete. É assim que tem que ser. Não pode ser o presidente.
Ele não está lá representando a ele mesmo, ele está representando um país. E tem que ter um deep state sim, porque tu não vai administrar no Twitter que nem o Trump queria fazer. Vocês me entendem? Isso é uma república. Será que vai ser eternamente uma república? Eu acho que a democracia vai avançar, vai avançar. Só que tu não avança andando para trás. Tu não avança voltando lá para o sistema agrário. Né? Esse cara, o Trump, o Putin, o Bolsonaro, né? O Olavo de Carvalho, o ideólogo lá do Putin, esse Bannon, que é do Trump, eles são do pensamento agrário, do pensamento ainda daquela, né, oligarquia agrária, né, dos iluminados, da elite, e o povo é bucha de canhão. E então isso é o sistema antigo. A gente vai superar esse sistema republicano com mais liberdade, indo adiante e não voltando atrás. Vocês me entendem? Muito bem. Esse vídeo é um pouquinho longo, né? Porque eu quero falar das democracias, das revoluções coloridas. As revoluções coloridas que aconteceram em vários locais do mundo, e aqui a queda da Dilma, a seu modo, foi uma revolução colorida também, são coisas que estão acontecendo no mundo e as pessoas dizem, é os Estados Unidos, é os Estados Unidos. Por trás tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm interesses e tal, e todo mundo tem interesse, né, pessoal? Mas é uma coisa também autêntica de identidades que querem se libertar, como foi a Ucrânia, por exemplo, certo? É a mesma coisa que acontece na questão do identitarismo. O identitarismo. Antigamente tinha 2, 3 papéis na sociedade, a pessoa tinha que se enquadrar lá dentro. Agora já tem muitos papéis, cada um quer ter o seu papel, a sua identidade. Então isso é o que? É o subproduto de uma maior liberdade. A gente tem que saber conviver com isso, certo? Os Estados Unidos tiram proveito, mas até certo ponto. Depois, né, as pessoas se dão conta e isolam os Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, os Estados Unidos influenciaram no golpe, mas é que teve muita protagonismo aqui dentro, né, pessoal? Não vamos culpar só os Estados Unidos. Aqui é principalmente o protagonismo é aqui dentro do Brasil, certo? E os Estados Unidos usaram isso para os seus interesses. Quais são os interesses dos Estados Unidos? Que não surja nenhuma individualidade aqui na América que não seja eles. Esse é o interesse dos Estados Unidos. Isso aí de petróleo, não sei o que, é um pouco viagem. Os caras fazem leilão do petróleo, aqui não aparece ninguém, então não é bem assim. Eles têm interesse de hegemonia, eles não querem que apareça ninguém aqui na América, certo? Mas o econômico não é assim tão importante hoje para os Estados Unidos ou para qualquer país do mundo. É mais essa disputa de mundos, de hegemonia, de quem vai mandar num novo mundo multipolar. E daí vem as consequências de benefícios econômicos, claro, certo? Então as revoluções coloridas é uma coisa que a gente tem que se acostumar, né? O que acontece, pessoal? O Oriente, a Ásia e a própria Rússia, o Oriente em geral e o Islã, né? Os ditos maometanos que eu falo aqui, esse é um termo mais antigo, né? Maometanos. Mas o Islã, eles têm uma crítica ao Ocidente, a nós, não fujam disso, a nós. É a nossa maneira de viver. Não é a maneira de viver dos Estados Unidos que eles criticam, é inclusive a nossa, porque eles acham o seguinte, que a gente é falso, hipócrita, porque a gente diz uma coisa e faz outra. E a gente faz mesmo isso, pessoal, a gente faz. Olha, a nossa religião, ela não é fundamentalista, né? Nós somos católicos, pregamos igualdade, depois na prática não tem igualdade nenhuma, é pobre aqui, rico lá, a gente não tem solidariedade nenhuma. O Ocidente é assim, talvez a gente não se dê conta, mas a gente é assim. E para o mundo oriental isso é muito estranho, então a gente promete coisas para eles que depois não cumpre. Por quê? Porque o Ocidente é assim. Ele dividiu o mundo em dois, o teórico e o prático. Então, no teórico é uma coisa, no prático é outra coisa. Enquanto que lá no Oriente, teórico e prático estão juntos. É isso que eu disse no vídeo anterior, que faz da Ásia expert em produção. Porque para ela, fabricação. Porque para ela fabricar, por exemplo, essa caneta, é uma coisa mais divertida do que pra gente. Porque pra gente isso aqui é só matéria. Para eles é
cada caneta que ele vai fazer é uma aventura nova, porque não está separado o espírito da matéria, vocês me entendem? Então, a crítica que eles fazem em relação a nós é por sermos duplos, é por termos duas caras. Então, a gente, por ter duas caras, a gente tirou a graça da matéria. E para nós lidar com a matéria e fabricar, é um saco. Para eles não é. Eu estou discutindo isso num sentido extramoral, né, pessoal? Sem moral, sem julgamento, para entender o que cada um é, certo? A questão é a seguinte: qual é o caminho, então? Qual é a solução desse enigma? Por que nós prometemos uma coisa e não cumprimos? Porque a gente promete uma coisa que não consegue cumprir, a gente não consegue realizar. A gente promete um mundo e a gente acredita no mundo e joga nas mãos de Deus, mas a gente não sabe como realizar. Enquanto a gente não descobrir como realizar esse mundo utópico que o Ocidente tem na cabeça e que ele promete ao mundo, e lá para o Oriente parece uma luz, eles se fascinam também com o Ocidente. Japonês, chinês, eles são fascinados pelo Ocidente, mas ao mesmo tempo eles têm essa crítica, né? Porque a gente promete, mas não entrega, certo? E qual é a solução? A solução, pessoal, é o dia que a gente puder entregar integralmente o que a gente acredita, certo? Será que a gente pode entregar? O que a gente promete? A vida eterna a gente promete, a felicidade, a solidariedade, um mundo de igualdade, de abundância. O mundo deles não tem igualdade, tem desigualdade, mas eles não prometem a igualdade, eles aceitam a desigualdade. A gente tem desigualdade, promete igualdade, mas não entrega a igualdade, vocês me entendem? Então, a solução é a gente entregar. E entregar esse mundo que a gente acredita vai além da racionalidade, ultrapassa a racionalidade. Então, esse é o grande desafio do ser humano e o Ocidente é o representante desse desafio. Como disse o Heidegger, o homem é um ser para a morte e o desafio do ser humano é a finitude. Ele tem que dar uma explicação, ele tem que sair da teoria e um dia realizar. E como fazer isso? Vocês têm sorte, porque agora apareceu um filósofo que vai explicar isso, já está explicando, mas eu vou explicar mais. Um abraço, até o próximo vídeo.